Bom, o regime do ditador Nicolás Maduro anunciou nesta quinta-feira o fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil em Roraima por tempo indefinido. A decisão de Caracas é uma resposta à operação de ajuda humanitária do governo brasileiro aos venezuelanos a partir de Pacaraima. O ditador também pretende fechar a fronteira com a Colômbia. Há 2 semanas, Maduro impede que a ajuda humanitária vinda dos Estados Unidos e de outros países entre no país por meio do vizinho colombiano, já que colocou o exército no local para fazer a barreira. O argumento de Maduro é que o envio de alimentos e remédios é apenas um pretexto para o governo norte-americano fazer uma intermediação militar no país. Ai, Vera Magalhães, vai lá, vai. Pois vai se agravando bastante a situação na Venezuela, é bastante preocupante essa situação, fechamento da fronteira, tinha sido anunciado para as 20 horas de hoje, foi antecipado, por volta das 3h30 já tinha blindados, tanques e tropas da Venezuela fechando as fronteiras com as cidades brasileiras ali de Roraima, né? Hoje já tem mais de 5.000 venezuelanos nas cidades de Roraima, segundo previsão do governo do estado. E agora está totalmente fechada ali a passagem entre os dois países, e a justificativa para esse fechamento da fronteira é que é absurda, que é indefensável e é injustificável, que é a não deixar que entre ajuda humanitária por razões políticas, por um regime ditatorial que se sustenta na base do que ele ainda tem de poderio militar e de milícias que ele criou ao longo dos últimos anos. Então, uma situação muito delicada, muito grave. A gente vem falando do desabastecimento, da crise de fome, de desnutrição que atinge a população venezuelana. Os Estados Unidos já tinham oferecido ajuda humanitária, agora o Brasil e outros países se somam a esses esforços de tentar fazer com que chegue comida, com que cheguem remédios para essa população, e um governo ditatorial, cruel, desumano, não deixa chegar. Agora fecha as fronteiras e a gente não ouve uma palavra da oposição brasileira, que é apoiadora do regime Maduro, contra esse desvario, esse despautério, algo que não é justificável pela política, pela diplomacia, pelas regras comezinhas de direitos humanos, por nenhuma cartilha que se olhe é justificável isso que está fazendo o Maduro. Não tem autodeterminação dos povos que justifique uma medida extrema como essa. Então vamos ver como o governo brasileiro vai se posicionar. Ainda não se posicionou. Planalto por hora aguarda em silêncio. Itamaraty também ainda não determinou nenhuma reação, mas vai se agravando bastante a situação na Venezuela, Silvio. Eu tenho mais uns 3 ou 4 adjetivos, mas seguramente eles são impublicáveis aqui na Jovem Pan. Sigo com você, Carlos Andreasa. Nós estamos falando de uma ditadura e de uma população venezuelana que, de modo geral, passa necessidade. Há um drama humanitário, as pessoas estão passando fome, passando necessidade. Então, falando especificamente do caso brasileiro, o governo autorizou a organização, a coleta de ajuda humanitária, de alimentos e outros bens de consumo imediato para aliviar o flagelo dessa gente, em Roraima, fronteira com a Venezuela. É extensa a fronteira brasileira com aquele país. Mas qual é a condição? Que venezuelanos, por meio de veículos da Venezuela, entrem no território brasileiro, talvez já estejam lá, e se abasteçam para voltar ao país. Esta é a ideia. Me parece, considerando a extensão da fronteira, e aí tem um problema que é uma preocupação, improvável que, ainda que se coloque tanques e se tente proteger o espaço territorial em que existem formalmente essas ligações, me parece difícil que esses alimentos, que essa ajuda não entre no território venezuelano por meio de venezuelanos. E o que me parece perigoso é uma possível reação militar dessas milícias venezuelanas que se misturam com as Forças Armadas contra cidadãos venezuelanos em área de fronteira, muito próxima do Brasil. Eventualmente, é difícil precisar dentro mesmo do território brasileiro. É um perigo que tem que estar
considerado a data marcada para essa ajuda humanitária, tanto a partir do Brasil quanto da Colômbia, onde está basicamente os próprios Estados Unidos, a ação norte-americana, é o próximo sábado, dia 23. Está muito militarizada essa questão, então eu acho bom que o governo brasileiro guarde prudência nesse momento. A ditadura muito bravateira também, embora tenha de fato fronteira, esperar as coisas se desenvolverem, evitar da parte do Itamaraty anúncios e também antecipações. Calma, vamos ver como a coisa acontece, é área de fronteira, tem cidadãos brasileiros, acho que o Brasil encaminha bem de sua parte até aqui essa tratativa. Agora, Joel, para além de um governo que está, eu nem gosto de chamar de governo, é uma ditadura que está se deteriorando, né? Para além de uma medida desesperada, você tem alguma informação que a gente falava agora há pouco sobre a ligação entre o Brasil, ou seja, Roraima, no caso, com a Venezuela? Exato. O estado de Roraima depende em grande parte de energia elétrica que vem da Venezuela. Por enquanto, parece que isso não foi cortado. A Venezuela continua mandando essa energia para cá, mas é mais um ponto que se coloca de tensão aí, de preocupação para o estado de Roraima, de se a Venezuela decidir cortar esse fornecimento. Isso poderia talvez até ser encarado daí sim como um ato de agressão direta ao Brasil, né? E pioraria ainda mais as relações. O Brasil e muitos outros países endureceram com a Venezuela. Na minha opinião, endureceram corretamente. Porque o governo venezuelano, além de ser ditatorial, além de promover a violação maciça de direitos humanos, é um governo que está levando o país ao colapso, criando um êxodo populacional para os países vizinhos. O Brasil recebeu alguns milhares, mas Colômbia, por exemplo, recebeu muito mais. E isso está criando uma instabilidade seríssima na região, num governo tirânico ali que cada vez mais fragilizado internamente, pode ter ideias cada vez mais perigosas para o plano externo. O Brasil e outros países endureceram com a Venezuela, deixaram de reconhecer o Maduro como governante legítimo. Tiveram uma decisão que foi reconhecer o Guaidó, que é uma decisão até que nos colocou numa situação difícil agora, porque a gente reconhece como o governo de um país alguém que não tem o controle do Estado daquele país. Então estamos numa situação meio de limbo agora. A Venezuela endureceu de volta. Ao fechar as fronteiras, a gente recebe, por exemplo, o combustível que vem de lá e tudo para. Isso também é um ato é uma deterioração da relação entre as partes que está cada vez mais desgastada. De duas, uma. Ou a gente é capaz de segurar isso, talvez botando mais sanções ainda, facilitando e acelerando uma queda do regime do Maduro, que eu imagino que não deva ser algo tão distante. A oposição a ele está crescendo, porque ele está incapaz de manter o país em níveis mínimos, inclusive de sobrevivência básica da população. Então provavelmente é uma questão de tempo até ele cair, ou se a coisa se acirrar ainda mais, a gente começa a vislumbrar agora, infelizmente, o fantasma e a possibilidade até de um conflito armado, o que seria muito grave, mas dada como essa relação está se degenerando, como as coisas estão degringolando, também não é de todo impossível de ser pensado agora. Joel, de fato, eu não descarto. O Andreasa tá pedindo passagem, diga lá, Andreasa. A gente, naturalmente, mesmo tendo estado em Roraima alguma vez, a gente não conhece profundamente, e é preciso considerar isso, a relação sem fronteiras entre Roraima, especificamente, e a Venezuela. São economias dependentes. Em termos comerciais, existe uma informalidade de relações para as quais o fechamento dessa fronteira é dramático. Então tem esse componente também. Vejam que aquele senador de Roraima, Telmário Mota, que não é referência de grandes pensamentos, manifestou preocupação em relação à escalada, ou a uma possível escalada do governo brasileiro, e mesmo em relação ao Brasil ter aceitado organizar essa ajuda humanitária na fronteira. Porque, na verdade, é uma questão regional muito delicada. Ele está errado, o senador, mas ele expressa uma preocupação real. Roraima é dependente em grande parte de energia gerada na Venezuela. Imaginemos a escala dessa crise, ela crescendo, se a Venezuela, para além de fechar a fronteira, resolve interromper o fornecimento de energia. Então, o drama humano dos venezuelanos na fronteira também é
colateralmente um drama dos brasileiros naquela fronteira. Então é mais um motivo para que o governo brasileiro mantenha prudência no modo como lida com um louco, tirano, irresponsável, um criminoso como o Nicolás Maduro. Os militares têm muito essa noção, essa percepção, e eles não querem que um conflito diplomático, político, né, porque o governo brasileiro já não reconhece o governo Maduro como legítimo, se transforme num conflito de fato, com possibilidade, inclusive, de confronto e intervenção do exército ali na região. Eles querem evitar isso ao máximo. O próprio vice-presidente da República, general Mourão, já serviu na região. Ele também é um dos que advogam que se tente todas as vias diplomáticas antes de se pensar em partir para qualquer confronto ou qualquer contestação mais enérgica ao regime de Maduro. Mas é uma situação que chega a um certo impasse, né? Eu até falava isso aqui no intervalo, antes da gente começar o programa, porque muitos países reconheceram o governo interino ou autodeclarado do Guaidó, mas isso não surtiu um efeito de que o Maduro tivesse de entregar o cargo. Então tá uma situação que é uma espécie de um limbo. O Guaidó perdeu um momento, né, digamos assim. Perdeu aquela força com que parecia que estava vindo. E o Maduro vai se segurar o máximo que ele puder. E nesse bloco é importante dizer, os Estados Unidos e os 14 países que formam o tal do Grupo de Lima, inclusive o Brasil, não reconhecem. Exato. Acho que é isso que é importante a gente Tem dizer. esse momento que não reconhecem, mas ele tá ali agarrado no cargo, pouco se lixando para essa reação internacional. E ainda com um forte apoio nas Forças Armadas, que é o que lhe garante permanecer onde está. O Guaidó tem feito nas redes sociais uma cobrança muito sistemática a esses oficiais das Forças Armadas para que mudem, para que deixem de dar suporte a um regime sanguinário, a um regime que é uma ditadura. Eles põem as fotos dos oficiais e falam: e o senhor, qual o seu compromisso com a população do seu país? Mas por hora isso não está tendo o efeito de dissuadir o Exército, a Marinha, as Forças Armadas em geral, a manter a sustentação a Maduro. Esse é o fio que mantém Maduro no cargo, mas é um fio importante que desde o Chaves eles souberam cultivar, né? O apoio do Exército. É fato. Eu vou só para terminar ler aqui a frase da Alissa Farah, que é a porta-voz do Mike Pence, que é o vice-presidente dos Estados Unidos. Ela disse: a luta na Venezuela é entre ditadura e democracia e o momento é de liberdade. Juan Guaidó é o único líder legítimo da Venezuela e é hora de Nicolás Maduro ir embora.